Visionário, excêntrico, implacável, admirado e odiado. Quem é o homem que pretende colonizar Marte e acha que pessoas inteligentes precisam ter filhos para o bem da Terra? A repórter Sônia Bride conversou com o autor da biografia de Elon Musk, o polêmico bilionário dos carros elétricos e da nova corrida espacial, mais poderoso que governos inteiros. Para invadir a Ucrânia em fevereiro do ano passado, a Rússia desabilitou os sistemas de satélite que garantiam as comunicações do país. Em meio ao bombardeio, os ucranianos pediram ajuda a quem tinha o poder de restaurar rapidamente a comunicação. Não a ONU e nem a União Europeia, mas o homem que se tornou o mais rico do planeta e também mais poderoso do que muitas nações. Elon Musk. Ele é a única pessoa capaz de colocar comunicações e internet no espaço que não podem ser hackeadas pelos russos. Musk atendeu. Mandou mais de 40 mil antenas da Starlink, a empresa dele de acesso à internet via satélite. Eu acho que o Elon Musk é o inovador do nosso tempo que vai ter o maior impacto na história. E mais, ele é um cara absolutamente fascinante. Muita gente detesta ele, muita gente é fã. Às vezes ele pode ser sombrio e durão. Também pode ser engraçado e brilhante. Durante 2 anos, Walter Isaacson, que já escreveu biografias de Da Vinci, Einstein e Steve Jobs, acompanhou Musk no trabalho e na vida pessoal para escrever o livro lançado esta semana. Ele meio que tem personalidades múltiplas. Numa reunião faz piadas, é gentil, inspirador e tem ótimas ideias. Aí alguém diz algo que para ele é um gatilho e ele entra num estado que uma das amigas chama de modo demoníaco. Muito severo com as pessoas. E aí quando volta, ele mal se lembra do que fez. No final de agosto, de sua casa nos Estados Unidos, Isaacson contou ao Fantástico que em outubro passado viu como o humor de Musk mudou com relação à guerra. Os ucranianos tentaram usar a Starlink para um ataque secreto de drones submarinos, à frota de navios russos na Crimeia. A Crimeia tinha sido anexada pela Rússia em 2014. O ataque poderia neutralizar os navios no porto de Sebastopol, de onde os russos lançam foguetes contra o território ucraniano. Tenho mensagens de texto, minuto a minuto, em que ele toma decisões. Não vou deixar o serviço da Starlink funcionar na Crimeia porque não quero que isso comece a Terceira Guerra Mundial. Este ano ele vai lançar ao espaço 2 vezes mais cargas e pessoas que todas as empresas e todos os países juntos. No livro, Isaacson escreve: Musk disse em segredo a seus engenheiros que desligassem a cobertura da Starlink num raio de 100 quilômetros em volta da costa da Crimeia. Um assessor do presidente Volodymyr Zelensky reagiu postando: como resultado, civis e crianças estão sendo mortos. Esse é o preço de um coquetel de ignorância e grande ego. Esta semana, o biógrafo disse que errou no livro. A correção estará nas próximas edições. Ele afirma que, na verdade, os ucranianos pensavam que a cobertura da Starlink estava habilitada na Crimeia, mas não estava. E que na noite em que ele entendeu que Musk havia mandado desligar a conexão, o empresário teria apenas reafirmado que não permitiria o acesso ao sinal no território ocupado. Musk disse que essa política tinha sido implementada antes, mas os ucranianos desconheciam isso. E que os termos de uso da Starlink proíbem a ação militar ofensiva da empresa. Esclarecimento foi feito pela rede que já se chamou Twitter. Ele adorava o Twitter como produto, era viciado. Era tipo um videogame, ficava acordado postando. Mas Elon Musk não gostava da ideia de não poder ditar as regras no seu parquinho favorito. Ele achava que o Twitter restringia demais a liberdade de expressão, especialmente quando pessoas criticavam a quarentena da Covid. Na rede, Musk desmontou os sistemas de controle de desinformação
Na prática, isso restabeleceu acesso a todo tipo de abusadores, discursos de ódio e preconceito. Isso ao mesmo tempo em que ele mudava seu apoio político dos democratas para os republicanos. Uma razão teria sido discordar das medidas sanitárias para conter a Covid, que estariam atrasando os projetos dele. Não acho que ele tenha comprado para fazer dinheiro. Ele comprou por compulsão. Musk mudou o nome da rede. Ele também tem essa fixação com a letra X. Ele diz que a letra do mistério, a variável desconhecida, é o conceito mais importante na matemática. Mas o X, que aparece no nome de várias empresas dele, tem também outras origens. Ele adorava os quadrinhos do X-Men. Deu a um dos filhos o nome de um personagem, Xavier. Então, o Elon Musk é um esquisitão. A quem quer que eu tenha ofendido, só quero dizer que reinventei carros elétricos e estou enviando pessoas a Marte num foguete espacial. Você acha que eu seria um cara normal? Ele disse isso num programa de humor da TV americana. E contou que é uma pessoa com transtorno do espectro autista. Na infância, na África do Sul, Musk com frequência sofria bullying, era agredido na escola. Numa ocasião, chamou um colega de burro e levou uma surra tão forte que passou uma semana no hospital. E o pai era psicologicamente duro. Às vezes, tomava partido dos agressores. Eu observo, então, que Elon Musk hoje faz bullying com os funcionários, com as pessoas em volta dele e até com o público. Ele virou uma pessoa que confronta. Pode ser muito duro com os funcionários e também, às vezes, pode ser muito inspirador. No início da obra, Isaacson diz que empatia não é um sentimento natural para Elon Musk. O livro mostra ainda as tretas de bilionários. Bill Gates tentou convencer Musk a doar dinheiro para combater as mudanças climáticas. Mas Musk ficou danado porque Gates vendeu ações da Tesla quando a fabricante de carros elétricos estava em crise. A rusga rende um dos muitos tweets debochados de Musk. Com Jeff Bezos, ele disputa a conquista do espaço. O que ele não gosta nele é que ele usa o dinheiro para comprar ilhas e iates e gasta o tempo com férias. O Elon Musk não tem mansões, só uma casinha de 2 quartos no Texas. E o dono da Meta, que lançou um serviço para concorrer com o X, foi chamado para a briga. Física. Pergunta ao biógrafo se é para valer. Não. Acho que você tem que ter um filho de 12 anos de idade para entender o senso de humor do Elon. O livro revela um homem infantilizado que tirou suas ideias sobre o mundo de videogames e de livros de ficção científica. Obcecado com a ideia de que estamos em perigo, quer transformar a humanidade em espécie interplanetária, começando pela colonização de Marte. Sua preocupação com a humanidade seria a razão para ter muitos filhos. O primeiro morreu com poucas semanas de vida. Depois, 10 se seguiram. Com a filha trans Vivian Jenna, ele está rompido. Quando ela fez a transição para Jenna, para ele estava tudo bem, mas ela virou marxista socialista contra a riqueza, mudou o sobrenome e parou de falar com ele. Ele falou sobre isso com lágrimas nos olhos. Mas em parte também é culpa dele, porque suas relações são frequentemente tumultuadas. A mãe de Vivian é Justine, com quem Musk tem mais 4 filhos. Com Siobhan Zilis, ele tem 2 gêmeos via fertilização in vitro. Zilis é diretora da Neuralink, a empresa de Musk que quer conectar computadores ao cérebro humano. No livro, ela conta que Musk realmente quer que pessoas inteligentes tenham filhos. Nessa época, Musk já se relacionava com a cantora canadense Grimes e tinha um filho com ela, chamado X. Já o segundo filho do casal, uma menina, Y, foi gestada por barriga de aluguel.
A dona da barriga ficou internada no mesmo hospital do Texas e ao mesmo tempo que Zilis. Como a mãe de aluguel estava tendo uma gravidez difícil, Grimes lhe fez companhia. Ela não sabia que Zilis estava no quarto ali perto, nem que estava grávida de Musk. O terceiro filho do casal se chama Technomechanicus, mas pode chamar de Tal. Musk teve relações tumultuadas também com a atriz Talulah Riley, com quem se casou e se divorciou 2 vezes. O namoro com Amber Heard logo depois de a atriz se separar de Johnny Depp foi rápido. Isaacson relata uma briga dos dois no Rio de Janeiro, onde passaram um réveillon. Pergunta ao autor, depois de tanta convivência com Musk, o senhor concorda com quem o vê como um super-herói ou com quem o define como um vilão genial desses de histórias de quadrinhos? Ambos, totalmente. Tem lados do Elon que eu não gosto, como o modo demoníaco. Mas quando ele é um engenheiro brilhante ou líder carismático, isso é bom. Ele faz acontecer.